E aí, pessoal, vamos para mais uma leitura de cartas aqui no nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro e o nosso assunto de hoje é como estão os sentimentos e intenções dele ou dela comigo. Para você participar, você vai fazer a sua escolha aqui na mesa. Cartas da esquerda com a gata rosa ou da direita com o olho de tigre. Então vai sentindo qual é o baralho que você vai pegar para ganhar a sua mensagem nessa nossa leitura de baralho cigano e dados também, que vão somar informações com as cartas. Quem está chegando agora, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo também, assim você ajuda o canal e você vai ficar por dentro do que acontece pela frente para poder receber os próximos vídeos. Se você está com dúvida para escolher o seu baralho, então pausa um pouquinho nesse momento, aí você escolhe com calma e aperta o play para ganhar a sua mensagem. Eu vou usar primeiro o baralho da esquerda, então esse daqui sai da tela por enquanto. Vamos lá. Sentimentos e intenções dele ou dela com você neste momento, o que as cartas e os dados vão mostrar para nós. Temos o seu jogo aberto aí, vamos lá. Virou para você então a âncora, a torre, a carta da aliança lá no alto, né? Depois vem a árvore, foice, o sol, a raposa, o envelope e o coração. Bom, então, falando de sentimentos, o que nós temos aí? Já dá para a gente bater o olho aqui nessa carta do coração, foi a última colocada na mesa, e isso é sempre muito legal, né? Nas leituras afetivas, a própria carta que traz a energia do amor, então tá falando com certeza de alguém que gosta de você, né? Uma pessoa que está envolvida, e isso gera realmente possibilidades das quais a gente vai falar aqui, né? Esse coração ao lado do envelope e da raposa aqui, primeiro ao lado do envelope, né? Então tá falando de uma pessoa que vai poder se abrir com você, que tá mais propensa a falar do que sente, inclusive, tá? Expor esse sentimento aqui, né? A energia do amor que tá aqui, então pode ser aquele momento onde a pessoa sente que precisa se abrir, sente que precisa falar, né? Então, declaração a gente pode entender aqui, certo? Mas uma pessoa que vai identificar o melhor momento para entrar no assunto, para de repente te abordar para falar disso, tá? A raposa é aquele olhar observador, então a pessoa querendo identificar o melhor momento para agir, não é alguém que chega assim de repente, tá? Então, mas temos aí uma propensão a alguém que pode se declarar, que pode falar o que sente, e nós vemos sentimentos aqui nessa carta do coração, né? E isso está relacionado a um desejo de viver algo com você que é sério, que é profundo. A gente pode perceber aqui, na verdade, pensando nesse arco de cartas aqui, olha, né, da árvore, a âncora, a torre, a aliança e o sol, falam de algo muito estruturado, né? Uma intenção muito clara. Entrando já nas intenções agora, uma intenção muito clara de relacionamento, galera. As 5 cartas ali que eu apontei, formando esse arco aqui no nosso painel de cartas, né? Apontam para isso, mostrando que a pessoa quer, né? Então é alguém que gosta de você, a carta do coração tá aí, né? E a intenção tá muito clara, é relacionamento, porque a âncora tá mostrando alguém que busca nesse momento estabilidade afetiva, segurança emocional. Não é uma pessoa de brincadeira, de aventura. A aliança mostra a intenção de compromisso, de comprometimento. Então, é uma informação importante aqui porque essa carta está mostrando que este alguém é uma pessoa com quem você pode contar para viver algo mais sério, né? Junto com o Sol, essa aliança,
Então, é a felicidade, são as realizações a dois que fazem parte do que a pessoa sente que pode viver com você, inclusive por esse sol também pertinho do coração. Então, o quanto de energia positiva a pessoa experimenta na sua companhia ou ao imaginar o que vocês podem viver juntos, tá? Com a carta da torre ali, somando informações junto com essa âncora e aliança, falando de estrutura, tá? Então, um dos aspectos que a gente pode observar na torre é exatamente o de estrutura, no sentido de algo sólido, de um relacionamento mesmo, né? Então, a gente tem aqui como intenção muito clara a pessoa que quer viver algo sério com você. E a árvore também, porque traz a energia de algo duradouro para fazer parte da vida, né? Para que possa progredir, gerar frutos. Então, a intenção é muito clara e falando do que a pessoa está sentindo, temos também muitas coisas boas relacionadas ao que pudemos observar e conectado às intenções, né? Falando somente da intenção, já dá para alcançar muito por tabela o sentimento, né? Se alguém nesse grau de envolvimento com você, né, pensando em se comprometer dessa forma, em criar um relacionamento, só pode ser uma pessoa que se conectou, uma pessoa que está na sua, né? Então, e a carta do coração está aí para nos deixar claro que o amor existe, tá? E essa é a força que move, tá? Então, aqui na parte de baixo, como eu falei, que pode ter inclusive a declaração, pode ser um momento propício para uma conversa nesse sentido acontecer, para a pessoa te chamar para conversar, para se abrir, né? Para não ficar deixando tudo meio no ar, mas para que as palavras devidas sejam colocadas mesmo, gerando as oportunidades esperadas, né? Mas alguém, como já vimos, né? Procurando identificar ali o melhor momento para isso. A raposa não é aquela pessoa que vai querer é, desperdiçar ou agir errado. Então é uma pessoa realmente tentando entender a melhor oportunidade para fazer as coisas do jeito certo com você, tá? E essa foice que vem aqui, galera, pode ter muita relação, inclusive com a própria raposa, porque fala de algo que precisa ser cortado, né? Então, de repente, alguma situação que a pessoa precisa resolver para poder, na sequência, colocar em prática tudo isso que nós estamos vendo aqui de intenção dele ou dela com você, tá? Por outro lado, a foice também tem um aspecto que a gente vai considerar aqui, que é o de atitudes repentinas. Então, é aquela pessoa ali, né? De repente um pouco insegura, precisando se abrir com você, falar do que sente, tentando entender o melhor momento, mas aí de uma hora para outra fala, quer saber, vou lá e te chama para conversar, tá? Então, a foice também tem esse lado, em termos de velocidade para as coisas, certo? Então, são cartas muito boas aqui, não vi realmente nenhum tipo de problema, tá? Inclusive essa foice ali ao lado da árvore, né? A gente fala, pode perceber muito aqui a ideia de poda, literalmente, né? Pensando aqui numa combinação de cartas, foice, árvore, a poda, para quê? Para que a árvore possa sempre crescer, né? Não crescer desordenadamente, mas para que as coisas sempre tenham forma, possam gerar bons frutos, o que passa a ideia de um cuidado, né? Falando um pouco mais a respeito, inclusive, de intenções dele ou dela com você. Aquela pessoa cuidadosa que zela pelas coisas, né? Que não deixa, por exemplo, ali, né, pensando na árvore, crescer desordenadamente para tudo virar mato, não, né, ter um formato legal, gerar bons frutos. Então, essa combinação passa muito a ideia do cuidado, né? Pensando literalmente em poda, só para vocês verem como às vezes a gente identifica certas combinações e a princípio vai ter um significado que não se encaixa no que a gente está pesquisando, mas a gente cria uma associação muito interessante de ser observada, ok? Então, bons sentimentos, boas intenções, aliás, as melhores das intenções aqui, né? Como eu falei, se a gente pegar aqui, ó, esse caminho de cartas aqui da árvore, passando aqui por cima, chegando até o sol, logo ali embaixo tem coração também, quer dizer, muita coisa boa aí. Claro que tudo depende também das suas intenções. Eu sempre falo isso também, é importante deixar a observação. Isso tudo é maravilhoso se o que você quer também é um relacionamento, tá? Aí a gente vai ter realmente uma grande sintonia entre vocês. Agora, se você sente que não está numa fase da vida onde você pode assumir compromisso afetivo, responsabilidade com alguém,
Então vai ser aquela pessoa que vai chegar mais junto e que talvez queira mais de você, tá? Então aí é questão de conversar para ajustar os pontos para que não exista alguma dificuldade relacionada a isso. Por exemplo, se você só quer ter uma companhia, mas não está levando tão a sério as coisas. Aqui nós temos uma pessoa agindo de uma forma a levar a sério, sim, tá? De te querer ao lado, então pode ser uma pessoa que inclusive vai colocar cobranças nesse sentido, porque é aquela pessoa que entende que está chegando com muito a oferecer e espera reciprocidade no que diz respeito à entrega emocional, tá? Então aí é onde eu falei, de alguém querendo se relacionar e esperando o mesmo de você, tá? Se é o que você também quer, maravilhoso. Se você não está necessariamente desejando agora um compromisso, então é conversar para ajustar os pontos para que as expectativas não fiquem desajustadas dele ou dela com você, né? Considerando que a pessoa vai poder esperar de você. Sobre o que você pode esperar dele ou dela, né? Realmente é esse comportamento aqui. Vamos lançar os dados agora para somar informações. Então, falamos de sentimentos e intenções. Vamos ver o que mais aí. Bom, aqui a gente tem uma sequência 2, 3, 4, né? Então, isso é sempre uma informação interessante proporcionada pelos dados, números sequenciais assim, porque vão falar aí exatamente nessa ordem de uma parceria que surge, de um relacionamento que nasce, tá? De a coisa de equipe, de soma de forças mesmo, o que gera crescimento, resultados e traz concretização aí a dois, tá? Então nós temos tudo isso realmente com bastante espaço para acontecer entre vocês, certo, galera? Então passamos assim a mensagem dos dados também somando as cartas, uma leitura, ao meu ver aqui, bem positiva para você, principalmente se você quer relacionamento. Então aí realmente é mais recíproco ainda a coisa para você, tá? Essas foram então as suas cartas. Vamos recolher agora esse baralho e trazer o outro. Essa opção da mesa agora, então, com o olho de tigre, vamos lá. Sentimentos e intenções dele ou dela com você. Olha aí o seu jogo, então temos lá no alto para você a carta da mulher, os caminhos e o navio. Depois vem a raposa, o livro e o chicote, ou açoite, e aqui abaixo o cavaleiro, os peixes do sol. Então, o que a gente pode falar a respeito aqui de sentimentos e depois de intenções? Bom, no que diz respeito a sentimentos, nós temos aqui alguém que está seguindo agora o que a emoção manda fazer, certo? Então, a carta da mulher, que vem ali começando a sua leitura, traz mais desse aspecto emocional dele ou dela à frente da razão. Isso é importante, porque como a gente está aqui exatamente tratando de um assunto afetivo, é importante a emoção falar alto, porque isso mostra alguém que está se ouvindo quanto ao que sente, né? Experimentando ali os próprios sentimentos e se deixando guiar pelas emoções, tá? E isso ajuda muito para tomar decisões. E aí o que nós temos ali ao lado da mulher, que é exatamente a carta dos caminhos, e também o navio, essas cartas mostram praticamente alguém que tem uma decisão tomada e que vai priorizar viver o que puder viver com você,
certo? Diante das escolhas da vida, do que precisa deixar para trás para tentar ser feliz, tá? É alguém com esse tipo de consciência. E a carta do navio ali ao lado dos caminhos fala de uma decisão tomada, uma decisão de quem segue o coração para fazer escolhas, né? Tá priorizando viver aquilo que sente, ao invés de pensar, por exemplo, em segurança para viver, o que dá para fazer, o que não dá, as ponderações, as avaliações, as análises que a gente tem que fazer quando a gente está mais apoiado na razão. Aqui nós temos alguém, né, se guiando mais pelas emoções. Então, decidindo pela própria felicidade para viver o que está se apresentando no amor. Então, essas cartas falam de bastante facilidade agora, por exemplo, para alguém aqui se entregar a você, para criar oportunidades. É uma pessoa disposta, é uma pessoa priorizando ser feliz no amor agora. Entende que isso é importante, tá? Aí a gente tem também, aqui na parte de baixo, essas cartas, né? Que vão falar de sentimentos e vão falar também de intenções, porque aqui, nessa combinação dos peixes com o sol, isso traz realização, isso traz felicidade, então traz uma energia muito grande para que a pessoa busque o que pretende viver com você, e o cavaleiro traz exatamente a ideia da busca para nós, de atitude, de procura, de uma pessoa que vai atrás porque quer viver ao seu lado, né? Então nós vimos ali no começo uma decisão tomada, uma pessoa agora seguindo o coração, querendo ser feliz no amor, não deixando passar uma oportunidade que de repente vocês possam ter juntos, né? Importante essa carta dos caminhos, porque geralmente é assim mesmo. Quando a gente pensa em relacionamento, a gente vai pensar numa vida a dois, o que vai ser deixado de lado para que a gente possa viver isso? Sempre tem alguma coisa que fica de lado mesmo, que a gente tem que deixar para trás, desapegar, né? Que é para criar outro tipo de contexto para viver. E aí é exatamente alguém com esse tipo de consciência aí, priorizando o que vocês puderem viver juntos, porque a vontade disso é muito grande. A gente vê nessas cartas aqui, né? Uma pessoa que quer de fato experimentar essa energia com você, alcançar aqui prosperidade, realizações. E a carta do cavaleiro fala de alguém que não perde muito tempo para isso não. Então é a coragem de viver, né? Inclusive pela decisão tomada aqui de seguir o coração, de se guiar pelos sentimentos. Isso exige coragem também. Pode ser aquela pessoa que, por exemplo, escuta de alguém que está fazendo loucura, de repente deixando alguma situação para trás para poder viver algo no amor. Quando a pessoa está simplesmente seguindo o próprio caminho para tentar ser feliz. É essa a ideia aqui, né? Vocês devem estar escutando o cachorro latir, mas vamos seguir. Tu deve ter tocado o telefone, interfone, sei lá. Bom, e aí, galera, essas cartas estão falando para nós realmente de uma pessoa que cria oportunidades, né? Então que vai buscar abrir caminhos aqui para vocês poderem viver situações juntos, certo? Essas cartas centrais aqui estão falando, inclusive, do seguinte, de alguém que pode ter aprendido com situações da vida que geraram sofrimento, né? Então, a carta do chicote ou açoite está aí falando de contrariedades, de aborrecimentos pelos quais a pessoa pode ter passado e o quanto isso ensinou. O livro fala da experiência ao lado das situações difíceis e uma pessoa, então, atenta a isso, né? Não desprezando o que teve a chance de aprender da vida para não desperdiçar novas oportunidades, tá? Isso é muito legal de te falar, porque são cartas que mostram aqui uma pessoa mais bem preparada para poder aproveitar bem, então, uma nova oportunidade, um novo momento para que está se desenhando, para que a pessoa possa ter uma nova chance de ser feliz. E é exatamente isso o que este alguém está buscando com você, tá? Então, são cartas que falam bastante de sentimento, exatamente pela presença da mulher ali, de alguém se deixando guiar pelo que sente, permitindo-se fazer escolhas que vão abrir o caminho para a felicidade. Então é alguém seguindo o que quer viver agora e não deixando de lado as próprias vontades para pensar em segurança da vida, etc, né? Aquelas coisas que nós fazemos, certo? E aqui nós vemos muita energia, muita disposição realmente de fazer acontecer e alguém que tem intenções muito boas de estar ao seu lado. Essas cartas, inclusive, falam
muito sobre relacionamento, tá? Porque a carta dos peixes com a ideia da prosperidade, ela é uma energia que só pode ser alcançada com a continuidade. Não dá para ser alcançada por alguém que vai, de repente, querer viver de galho em galho, né? Só quando a gente segue uma trilha e a gente se dedica a algo é que a gente pode prosperar neste algo. Então, em um relacionamento, em uma história afetiva aqui com que vocês podem viver juntos no amor. Então, a prosperidade só é alcançada assim. Então, como isso está vindo nas intenções, nós vemos alguém pensando mais adiante entre vocês, abrindo mão de algumas coisas na vida para estar ao seu lado e tendo coragem para isso, certo? Por quê? Por que que eu falo que é coragem? Porque não existe garantia, tá? Por mais que de repente existam conversas entre vocês, juras de amor, né? Trocas que são animadoras nesse ponto do que um pode esperar do outro, garantias não existem. Então é alguém também tendo coragem de abrir mão de certas coisas na vida para estar ao seu lado e fazer acontecer e pagando para ver. Isso é coragem, porque a pessoa sabe que não existe garantia. Né? De repente você pode mudar de ideia, mas a pessoa está se propondo, está arriscando para ser feliz. É o que a pessoa quer viver e vai tentar viver isso com você. Então você saber disso é muito bom, porque isso fala muito de alguém jogando limpo para poder criar algo positivo a dois, falando de sentimentos e falando de intenções. Alguém que quer estar ao seu lado, que quer fazer valer, quer ter uma boa experiência, uma troca que possa valer a pena para vocês, tá? Então eu diria o seguinte, são cartas muito interessantes aqui e principalmente por esse aspecto de uma pessoa mais bem preparada, né? De repente mais calejada com a vida, com algumas coisas pelas quais pode ter passado, para saber como conduzir certas coisas agora. Inclusive na ajuda para uma tomada de decisão aqui que já está feita, certo? Por quê? De repente é aquele alguém que já sabe também que vai ficar enrolando para resolver, para tentar ser feliz e o momento passa, a oportunidade passa, né? A gente não abraça a energia quando ela aparece para nós e não dá para ficar perseguindo depois aquilo indefinidamente. A vida tem muito disso, do momento, do que a gente sente que deve ser feito e feito agora. Então, isso também pode ter ensinado para a pessoa se resolver com mais facilidade. Então, aquela pessoa que entende com mais clareza o que quer, aquela pessoa mais bem resolvida, não é uma pessoa tão enrolada que fica ali sem se decidir, sem saber o que faz, se vai, se não vai. Aqui nós temos cartas que mostram bastante alguém que se lança para viver o que quer viver, o que sente que faz sentido, ok? Então, galera, essa é a sua interpretação com baralho cigano, cartas muito interessantes aqui dentro da minha avaliação, com tudo que eu pude perceber para te passar. Vamos lançar os dados antes de finalizarmos aí. Tivemos exatamente a mesma situação que foi mostrada, então, para todo mundo que participou da primeira leitura, né? Uma sequência numérica nos dados, isso sempre é muito positivo de a gente perceber nessa forma de oráculo, tá? Porque vai falar de situações que realmente se desenham. E aqui com 2, 3, 4, nós temos exatamente nessa ordem um relacionamento que se abre aí para vocês viverem, né? Sentimento e intenção dele ou dela para isso existe, então o dado já está trazendo realmente mais dessa vibração entre vocês, gerando frutos, vocês realmente conseguindo crescer juntos, realizar coisas que são boas para ambos e concretização, a ideia daquilo que de fato acontece, tá? Então os dados estão passando para nós essa mensagem com realizações também, realizações que estão aqui no Sol, uma energia de felicidade e também na soma dos dados, tá? Então eu acho que são caminhos aí muito positivos para se experimentar, para viver, sabe? Aquela coisa que dá um frio na barriga e você fica, não sei se eu vou, eu te digo assim, apenas vai, tá? Se as oportunidades aí começarem a abrir para você, apenas vai, se proponha a viver. Você pegou informações bem interessantes aqui para saber mais ou menos como a pessoa vem para se relacionar com você. Com experiência de vida, com bagagem, sabendo como conduzir certas coisas, por aprendizados do passado, uma pessoa decidida, sabendo o que quer viver, né? E realmente indo em busca de felicidade, tá? Isso por si só já são, na verdade, bons ingredientes aí para a gente
se propor a viver o que está surgindo, tá? Então essas são as intenções, esses são os sentimentos dele ou dela com você nessa nossa análise de hoje aqui. Fico por aqui, agradeço muito pela sua presença, deixa aí o seu comentário antes de ir embora, vocês sabem que eu sempre gosto de dar uma olhada em quem está participando do vídeo, passo depois interagindo com vocês, tá? Até o nosso próximo encontro.